Fiz uma viagem caríssima no Colorado sem gastar nada. Sim, gente, mas isso é porque eu sou au pair aqui nos Estados Unidos, então eu fui viajar com a minha host family e não gastei simplesmente nada com moradia, nem alimentação, nem passeio, nem nada. Fui pra Colorado com eles celebrar o Natal antes do Natal e quem pagou por toda a viagem foi a família, quer dizer, os pais da minha host mom. Eles têm bastante dinheiro, você consegue ver pela casa que eles alugaram. A casa pra mim parecia um castelo de tão grande que era, tinha 4 andares e era simplesmente linda com uma vista maravilhosa. Ficamos hospedados na montanha e a cidade se chama Telluride. Essa aqui era a vista da sala que eu fiquei apaixonada, eu só queria morar numa casa dessa. Parecia uma pintura de tão lindo. Eu filmei a casa toda, mas provavelmente eu vou postar no YouTube que eu ainda não tenho. Nós chegamos por volta de 2 da tarde e aí quando foi umas 4 horas a gente decidiu ir passear pela cidadezinha. Que na verdade é uma vila e você consegue se locomover por essas gôndolas. E de graça. Eu fiquei muito encantada com essa vista, era lindo demais. A vila é bem bonitinha, tem restaurantes e cafeterias por perto, mas lá as coisas são bem caras. O bom é que a gente foi numa época que não estava muito cheio de turistas, então eu tava me sentindo num filme de Natal. Nós fomos no restaurante, pegamos alguns drinks e eu fiquei conversando lá com a família. Esqueci de dizer que eu fui com a família toda da minha host mom. Eu achei que eu ia me sentir deslocada, mas eles foram bem gente boa comigo. Voltamos pra casa e jantamos e a gente ficou lá socializando, só que eu tava muito cansada porque a viagem foi muito longa. Então eu fui pro quarto dormir, mas vocês não sabem o que aconteceu. Quando eu tava escovando o dente, eu comecei a passar mal. Minha host já tinha ido dormir, mas eu tive que ligar pra ela porque eu ia desmaiar ali no quarto e eu tava no último andar. Daí ela me levou pra sala e eu fiquei no oxigênio por um tempo, não acreditando que isso estava acontecendo. Mas é por causa que a altitude é muito elevada lá onde a gente tava, né? A gente tava nas montanhas, então eu passei mal. Eu sentia muitas vezes como se eu não conseguisse respirar direito. Bom, aí fui dormir e fiquei bem. No dia seguinte já me arrumei pra esquiar. Fiquei um pouquinho mais no oxigênio por precaução, né? Não queria passar mal de novo, ainda mais esquiando. Chegando lá, a gente só teve que pegar os tickets, porque já tava tudo pago. Um dia inteiro é $165 pra esquiar. Fora a roupa e a prancha que foi alugada e eu não sei quanto custou. Eu já fiz snowboard no Japão algumas vezes e eu achei que lembrava, então eu falei que eu era intermediária. Mas na verdade eu acho que eu deveria ter ido como iniciante, porque eu só caí, viu? Fui pra montanha maior, que era muito longe. E aqui sou eu, quando eu caí, não conseguia mais sair do lugar. Se eu levantava, eu ia direto pras árvores. Eu literalmente não tava conseguindo sair do lugar. A minha sorte é que eu caí num lugar que eu tava perto de uma gôndola. Daí eu tirei a prancha do meu pé e fui andando até a gôndola pra ir lá pra baixo de novo. Senão eu ia demorar umas 2 horas pra descer toda a montanha e caindo de 1 em 1 minuto. Mas como era uma oportunidade única, eu não queria desistir. Nisso eu fiquei sozinha, né? Porque a família toda já tinha descido a montanha e eu fiquei lá. Daí eu fui numa montanha menor pra eu praticar e quando eu me sentisse confiante, voltar na montanha maior. Eu caí vários tombos, eu postei um vídeo aqui no TikTok, mas fiquei boa e fui tentar de novo a montanha maior. Eu tava super nervosa porque eu tava sozinha e eu não sabia se eu ia conseguir ou não, mas eu consegui. Eu desci em mais ou menos 25 minutos. Eu não postei, mas eu tava lá desde manhã, então no meio do dia a gente foi pra Telluride e a gente comeu lá com a família e depois eu voltei pra esquiar de novo. No fim do dia eu já tava acabada, cheia de dor porque eu caí muito. E aí a gente tomou um café e voltou pra casa. Jantamos na casa de novo, todo dia tinha uma janta muito boa. Depois a gente começou a jogar esse jogo que eu esqueci o nome. Mas eu dei minha vida porque tava uma competição, eu não sei como, mas a gente conseguiu jogar por um bom tempo esse negócio sem cair. E quem perdesse ia ter que tomar um shot, então eu tava tentando de tudo pra não tomar. Olha, eu não sei como eu não perdi porque eu era a pessoa anterior a ela e tava muito difícil. Enfim, esse foi o primeiro dia, mas o vídeo tá ficando muito longo, então me acompanha aqui pra ver a continuação dessa viagem. Beijo!